Olá, queridos alunos, queridos estudantes. Mais uma aula, dessa vez aula 2, a respeito de funções da linguagem. Nós vamos abordar hoje a função poética, que é a função dos apaixonados, assim como a emotiva, fala de sentimentos, só que agora de uma outra forma. A função da linguagem que nós vimos já 3, dentre elas a função emotiva, ela fala do sentimento, mas centralizando no emissor, no autor, no produtor. Essa é um pouquinho diferente. Mas isso foi só uma degustação, um aperitivo, já chegaremos lá. Primeiro, nós vamos fazer a correção da última atividade, que eu prometi para vocês que nós íamos comentar as questões, passei da primeira até a 6ª questão, pedi para fazer as respostas, resolver o exercício, e aí copiar a 5ª questão, que aí nós vamos resolver marcando um X nas afirmações verdadeiras, e aí nós vamos começar com isso, conforme o prometido. Então, comecemos a correção da atividade. Eu creio que vocês estão com o material de estudo aí em mãos, o livro, o caderno. E a primeira questão da atividade, ela se refere à onomatopeia usada na tirinha. Tem uma tirinha, nós vamos interpretá-la, as 6 questões de interpretação, tanto linguisticamente como socialmente. Porque a tirinha mostra uma situação de comunicação, uma situação da aplicabilidade da linguagem, do nosso código, tanto no sentido literal, como também com seus recursos particulares, com seus recursos sonoros, com seus recursos de figuras de linguagem, todos aqueles recursos que faz a comunicação ficar assim muito dinâmica, e pode até às vezes dar margem a mais de uma interpretação. Então, a letra A da primeira questão se refere a qual é a onomatopeia que está na tirinha, que é a representação gráfica de um som. Alguns alunos perguntaram até através de áudio o que é onomatopeia. Então, é a representação gráfica de um som. Você procura representar com letras um som, que geralmente se refere a objetos ou animais, ou até um som da natureza. Nesse caso, da primeira questão, é a campainha da porta. Então, a representação gráfica é aí essas letras que estão na tirinha, estão até em destaque, com letra de forma, letras aí bem destacadas, que é um dos recursos da comunicação escrita, usado para você saber que aquilo ali quer dar uma emoção, aquilo ali quer repassar, às vezes, um sentimento. Aí tem, às vezes, muitas exclamações, exclamação e interrogação junto, Então, é muito importante que vocês se deem conta disso, que é uma situação de comunicação e tanto, assim, social como literal. Não só literal, viu? Social também. Então, a letra A é a palavra que está em destaque, a letra B é o som da campainha. A letra B pergunta que tipo de som está representando, qual é o objeto que está sendo representado. É a campainha. Questão 2. Na questão 2 agora, nós vamos analisar aí a expressão facial do homem, o que é que ele está fazendo. A questão 2 é centralizada no personagem masculino. Então, a letra A vai perguntar o que é que ele está fazendo. Ele está lendo um livro. Ele está fazendo uma atividade de leitura. A letra B pergunta da expressão dele, do que é que ele está demonstrando segundo sua expressão facial, sua cara. Então, ele demonstra mau humor, grosseria. Ele está mal-humorado. Esse personagem aí, ele está, assim, bem rabugento. E aí, vamos para a terceira. Agora, a terceira, ela diz respeito aos 3 primeiros quadrinhos. E aí nós vamos ver aí, quando o homem pergunta aí, Eulália, a campanha está tocando. Aí que ela passa perto dele. O que é que acontece, o que é que a gente espera quando ela passa perto dele?
A gente espera que ela vá atender a porta. Só que ela não vai, né? Ela não vai atender a porta. E aí ele pensa, assim, isso aí chama-se até quebra de paradigma, quebra de expectativa. É um recurso também utilizado para dar um humor, né? Nos textos, principalmente em tirinhas, história em quadrinho, né? E aí ela passa perto do personagem masculino, que é o marido dela, e a gente espera que ela vá abrir a porta assim como ele também. Só que ela não vai. Aí o que é que acontece? Ela volta, que é uma também das questões aí, dos questionamentos que tem na questão, tem A, B, C. Ela traz a campainha que ela arrancou da porta. Ela traz para mostrar aí, para mostrar toda a sua indignação, para mostrar toda a sua raiva, né? Porque ele está mandando ela ir abrir a porta, ele está lendo, dá para a gente ver implicitamente que o autor da tirinha quer dizer que ele está muito mais desocupado do que ela, porque ele está mais tranquilo, ele está ali no momento de lazer, ele está lendo. E aí deixa implícito que ela está muito ocupada, lá para mais outro cômodo, lá mais para frente da casa, talvez, quem sabe, a cozinha, né? São indícios implícitos, informações para dar uma ideia do relacionamento, né? Dessa interação entre o casal, ok? E aí, a próxima questão, que é a quarta questão, vai falar aí do quarto quadrinho, do último quadrinho da tirinha. E aí, quando tem acontecido todas essas situações, né, que ela arrancou a campainha, entrega para ele, né? Outra questão aí que tem vai ser a respeito exatamente de como eles se relacionam, de como é a polidez, como é a cortesia, né, se ele a trata bem. E aí, o questionamento aí é se acontece isso. Não, não acontece. Então, a resposta adequada, quando se refere à polidez do nosso personagem masculino, você deve dizer que não, ele é grosseiro, né? Com ela, ele não tem empatia com a sua companheira, ok? E aí, depois nós vamos para a quinta questão. A quinta questão é aquela que eu pedi para vocês copiarem. Por quê? Porque aí fica muito fácil na hora da resposta. Você deve marcar um X nas assertivas que são adequadas de acordo com a tirinha, né? E aí, nós vamos fazer o seguinte, tem aí 4 assertivos. Primeira, segunda, terceira e quarta. As adequadas, você vai marcar X. São a segunda, né, a segunda assertiva e a quarta. A segunda assertiva diz respeito aí. A mulher tem entendido, ela entendeu o que foi que ele queria que ela fosse atender a porta. Mas a atitude dela demonstrou que ela estava indignada, né? Ela estava com raiva, ela não gostou, não ficou feliz dele ficar mandando ela ir atender a porta. Ela estava em outros afazeres, né? Talvez ela considerava que ela estava em outros afazeres prioritários da casa. E aí, a atitude dela foi um jeito de mostrar essa indignação. Ok? A assertiva, né, número 4, aí a quarta assertiva, vai dizer aí respeito, né, ao comportamento desses personagens, de como eles se respeitam ou não se respeitam. Então, mostra assim, tem aí, né, na assertiva, falando a respeito até de atitude machista, atitude machista por parte do seu marido. Essa daí ela é também adequada, está dentro do contexto social da tirinha, vocês marcam X também nessa daí. Mostra um comportamento machista, né? Porque ele quer demonstrar que ao estar em casa, ele continua com seus afazeres particulares. E as tarefas domésticas devem ser da mulher. Isso aí, o contexto social dessa tirinha é isso. Inclusive, como nós já vimos nas 3 primeiras funções, e tem também nas outras 3 seguintes que nós ainda iremos ver, que todas as vezes que é elaborado um texto, aquele texto tem uma intenção de comunicação e tem um público-alvo, né? E essa tirinha, ela mostra um casal de idosos.
Então, ao mesmo tempo que o autor quer criticar esse comportamento machista, ele quer também deixar implícito que hoje, né, não é mais assim. Agora, pleno 2020, não é necessário mais ser assim. Hoje em dia os casais dividem as tarefas e tudo mais. Ele quer deixar implícito que ali era antes. Era um comportamento até, digamos, de 30 anos atrás, 40 anos. Ok? E aí a sexta questão, que é a última, é para vocês colocarem aí, de acordo com suas impressões, de acordo com todas as questões vistas anteriormente, que foram essas que nós comentamos agora, que eu comentei para vocês. Será que foi a linguagem que atrapalhou eles se entenderem? Perguntando aí. Bom, você vai colocar com suas palavras, você vai pensar no conteúdo que está no livro, das páginas que eu indiquei. E aí, vista essa tirinha com a sua interpretação, diante de todos os seus conhecimentos que você elaborou até agora e desenvolveu até esse ano de estudo atual que você está, você vai elaborar uma resposta de que a linguagem é apenas uma das coisas, um dos aspectos, porque também falta uma cumplicidade, uma empatia, uma solidariedade. Ele é grosseiro, porém ela não é compreensiva. Ela também não tem empatia com ele. É combatendo, um casal combatendo aí fogo com fogo. Por isso que não se apaga. Então, na sexta você vai colocar uma resposta relacionada a isso, que a comunicação, o código, a linguagem, é só um dos aspectos que atrapalhou um pouco o casal se comunicar, tá bom? Mas que houve também esse contexto social, de que eles não desenvolveram uma empatia um pelo outro, ok? Tranquilo até aqui? Conclusão da atividade feita, correção feita. Quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, eu darei um visto no caderno. Eu vou estar também enviando para vocês, vou sistematizar cada questão, mandar uma foto para vocês, tá bom? Para conferir. Mas eu creio que é só também vocês voltarem, o áudio está visual, e aí vocês são capazes de copiar, vocês são muitíssimo inteligentes e vai dar tudo certo. Até agora está dando, vai continuar dando. Bom, beleza essa primeira parte, agora vamos para a segunda parte. Vamos para essa função poética. Li, função dos apaixonados, poesia, poema. Essa função aqui, que está nas suas 74 e 75, você está com o livro aí, você vai ler, você vai olhar aí quais são as explicações, mas claro que eu, para tornar o seu estudo bem mais tranquilo, fiz aqui um resumo, mostrando o foco e uma explicação bem breve a respeito. O foco é a mensagem. Então, a mensagem é o que vai ser prioritária no texto. É o que é que ele quer repassar, o que é que ele quer fazer o receptor refletir. Então, a mensagem, como ela vai ser recebida, é o mais importante. Então, esse foco, que é a mensagem, ele é determinante para as escolhas que o autor vai fazer, de que recursos ele vai optar, vai escolher para elaborar seu texto. Quais são os recursos linguísticos que ele vai escolher para fazer o seu texto? Então, ele pode usar figuras de linguagem, ele vai usar então a sonoridade, ele vai fazer combinação de palavras, combinações que dê certo ali, ele deixar bem clara qual é a mensagem que ele quer. Então, ele vai usar adjetivos, ele vai usar várias palavras para dar uma pungência, para dar assim um grifo no que ele mais quer, para chamar mais atenção do que ele mais quer passar na mensagem. Aí ele vai escolher um formato pretendido por ele, que pode ser estrofes, ou pode ser sem ser separado em estrofes, porque a poesia não necessariamente ela tem que ser em estrofes, O poema, que geralmente é em estrofes, pode ser rimando, pode ser sem rimar, pode ser versos brancos também. E aí, o tipo de letra também faz parte.
E as imagens, tanto, no caso, essa imagem mental, o que é que ele vai querer que a gente monte na nossa cabeça, né? Não só a imagem assim que ilustre o texto, mas que também pode se referir a imagens mentais. Imagem que o leitor vai criar, com todos aqueles recursos que o autor usou, né? Aqueles adjetivos, suas comparações, as metáforas, o que foi capaz o leitor formular em sua mente. Se a mensagem chegou até ele, que é o foco principal. Então, aí no livro de vocês, vai ter o poema Amar, Amaro. O próprio título do poema já deixa clara essa dicotomia, essa discrepância entre uma coisa ser boa, mas ao mesmo tempo não ser tão boa, que seria assim o amor, né? E o ato de amar. Aqui seria como se fosse amar e ao mesmo tempo sofrer da amargura do ato de amar. E aí ele vai usar, nesse poema aí que tem no livro de vocês, um dos recursos que ele está usando são pares de palavras ou pares de expressões que gerariam uma dupla interpretação ou então um trocadilho. Poderíamos ver até como um trocadilho. Por exemplo, todavia separado e todavia junto. Quer dizer, por todos os caminhos, todas as estradas, e também a palavra todavia junto, né, quer dizer assim, mas, é o mesmo sentido de porém, quer dizer, sempre há algo que deixa a desejar. Embora o amor seja pleno, o amor seja maravilhoso, às vezes não é tão maravilhoso assim, às vezes não vai ser tão pleno assim. É isso que ele quer fazer o leitor refletir, né? Aí, porque amou, queimou. Aí ele está usando aí uma rima que também pode ter dupla interpretação. Porque queimou, né? Ou porque amou, no sentido de a pessoa se apaixonou, amou, e aí não deu certo. Ou então se apaixonou, foi queimado pelo fogo da paixão, né? Ou aquela intensidade da paixão adentrou no seu coração, como diria a poesia, né? Sendo um fogo que arde sem se ver. É como o nosso maravilhoso poema, bastante conhecido, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Então ele quer deixar aí, nesse poema que tem como exemplificação, que tem tudo isso. No poema que tem como exemplificação no livro de vocês, tem todos esses recursos. Ele usou espaçamento em palavras, algumas palavras ele fez junto, emendado, né? E aí outras palavras ele deixou um espaço grande para você interpretar e fazer uma imagem mental dessa forma. O amor aproxima, mas também pode separar. O amor é bom, mas também no amor pode haver separações, e isso não é bom, né? Isso gera um distanciamento. Então ele quer que você pense nisso, que você veja como é duplo, né? Como é dicotômico o amar, o ato de amar. Ele começa logo no título, que o título é Amar, Amar. Aí ele usa todos esses recursos aqui. E aí, quando for na nossa próxima aula, nós vamos ver outras duas funções da linguagem. Se for, né, à distância, faremos o mais parecido possível com a sala de aula. A minha intenção ao gravar as videoaulas é essa. E se for presencial, ótimo. Nós leremos juntos, discutiremos juntos. Será maravilhoso. Espero que tenha sido tranquilo até aqui, viu? Vocês, por favor, né, não deixem de estudar a página 74 e 75. E aí, as outras duas funções, né, estão também aí logo na página 76. Vocês podem dar uma olhada, que eu explanarei sobre elas na próxima aula. Um grande cheiro. Foi um prazer estar com vocês de novo, meus estudantes.